Então, bora lá. Então, gente, quando nós fazemos a nossa perícia social, que nós produzimos um laudo social, nós estamos levando conhecimento em matéria de serviço social. A finalidade da perícia é levar conhecimento técnico ao juiz de um assunto que ele não conhece. A finalidade é levar para ele conhecimento técnico em matéria de serviço social. A professora Fávero, ela diz que quando a perícia ela é solicitada a um assistente social, ela é chamada de perícia social. O pessoal tem muita dúvida da diferença entre perito judicial, perito social, ou perícia judicial ou perícia social. Então, olha só, quando a perícia ela é feita por um assistente social, então ela denomina-se perícia social. Tá? Então, o assistente social perito, ele é um perito judicial. É um perito judicial, é um especialista em uma matéria na qual ele vai levar conhecimento para o juiz. E aí nós levamos matéria em conhecimento de serviço social. E o nosso trabalho, a nossa perícia, a nossa avaliação tem a finalidade de subsidiar uma decisão judicial. E o que vem a ser esse subsidiar uma decisão judicial? O juiz, ele precisa tomar uma decisão ali naquela situação, mas envolve matéria de serviço social. Então, o que ele faz? Ele nomeia um assistente social. Olha, vá em meu nome, tem uma linguagem em latim, né, entre os advogados, que eles falam que o perito social, ele é considerado longa manus, que é como se fosse uma mão longa, é uma mão longa do juiz. O juiz não pode ir lá fazer aquela visita domiciliar, ele não pode ir lá fazer aquela entrevista, ele não tem competência para isso. Não é atribuição do juiz fazer isso. Então, o que ele faz? Ele nomeia um assistente social, um auxiliar da justiça, alguém que tem competência técnica em uma matéria, que é especialista em uma matéria. Então, ele envia para poder fazer o quê? Um conhecimento da realidade e apresentar para ele qual é a realidade social daquela pessoa. Então, o juiz não vai, mas ele tem o longa manus, ele envia uma mão longa. Então, eu falo que nós somos essa ponte entre o juiz e as pessoas, né? No caso, no sócio jurídico, a gente utiliza o requerente, o autor, né? O requerente de alguma coisa, o autor de um processo. E também somos a ponte deste autor, deste requerente, para o juiz. Eu sempre falo ali para as pessoas, eu falo, olha, se você tivesse a oportunidade, o que você gostaria de dizer? Quais são as suas informações? O que você quer me dizer para que eu leve ao juiz? De maneira escrita, fundamentada, o que você quer dizer com relação a essa situação? E aí é onde a pessoa vai e começa a contar a sua história, a sua situação, o que aconteceu de todo o contexto histórico ali, que chegou naquele conflito, que aconteceu ali um processo judicial. Então, é dessa forma que a gente faz a perícia. Por isso que nós somos, quando eu falo os assistentes sociais, Regiane, como que é para ser perito e tal? É só se cadastrar? Sim, você tem que se cadastrar nos tribunais. O caminho para ser perito social de forma autônoma, ele de fato é mais rápido, ele é mais fácil. No entanto, o que eu sempre trago? Nós temos um cargo de confiança. É como se fosse o cargo de confiança mesmo. O juiz está confiando a você aquele processo, aquela análise, aquela avaliação, e aquilo que você colocar no seu parecer é o que vai subsidiar a decisão dele. Ele vai se basear naquilo, não que ele vá decidir aquilo que você escreveu. Depende, porque no processo existem outros tipos de prova. Mas, via de regra, um laudo social é para subsidiar uma decisão judicial. Então, aquilo que você escreveu vai ser fundamental para aquela decisão judicial naquela situação. Então, eu sempre falo que o caminho para ser perito, ele é um pouco mais fácil do que concursos públicos? Sim, concurso é importantíssimo, tá, gente? Continuem prestando quem estuda, continue prestando, é importantíssimo. Tem vínculos empregatícios, tem a sua estabilidade, tem salários muito bons, outros nem tanto. Concurso, não, eu não falo que concurso público não é bom. Continuem fazendo. Porém, para a gente atuar como perito, o caminho é muito mais prático, é muito mais rápido. Você faz
os seus cadastros, tem o seu cadastro aprovado, você começa a receber nomeação, mas tem que ter muita responsabilidade. Não é só fazer o cadastro porque o caminho é mais rápido e não ter um conhecimento técnico para poder subsidiar uma decisão judicial. Né? Essa situação é muito importante e de muita responsabilidade. Então, por isso que até tem alguns tribunais, poucos, mas que exigem um curso específico na área, porque a pessoa tem que minimamente saber o que ela vai fazer, o que ela vai analisar, qual é o foco naquela realização, porque aquilo que você observa, por exemplo, num benefício de prestação continuada, você não vai observar, por exemplo, numa pensão por morte. A maneira como você faz uma perícia social para um processo de guarda é diferente do que você vai fazer para um processo de adoção. Então, são situações que a gente precisa tomar cuidado, estar preparado, cuidar dessa situação de conhecer as legislações e estar preparado assim, né, gente? Se preparar, porque preparado nem sempre. Às vezes chega um processo ali, você fala, uau, por onde que eu vou começar? Então, quando você tem toda uma preparação, você já sabe ali quais meios, quais caminhos seguir. Sim, professora. A Monique Villatori, boa noite, Monique, tudo bem? Prazer conhecê-la, Adriana, sou aluna da professora Regiane e não me canso de ouvi-la. Pô, prazer todo meu, Monique. Obrigada, Monique. A Monique é uma graça, minha aluna. O Cosme disse que agora tá parecendo um rádio moderno. Aí, Cosme, obrigada, Cosme, por ter avisado. Olha, Monique, eu É. tava passando vergonha aqui com o meu som, Monique, olha isso. A Leni Faria disse, fale sobre quesitos. E Sim. a Verlânia Silva disse que agora tá ótimo. Ah, que bom. Então, Suporte deu professor, eu jeito não sei aqui. se de repente uma pergunta que eu tenho é assim, se de repente vai atropelar o argumento, mas assim, realmente é bacana essa questão da perícia social judicial, como a professora falou, né? Você pula etapas, é mais fácil que o concurso, né? É mais fácil que uma aprovação. Mas quem falou de quesitos aqui foi agora eu não estou achando o Leni, comentário. a Isso, Leni. então, ela falou para falar sobre quesitos. Então, sobre os quesitos, muito embora a gente saiba, né, que tem estados, a maioria não pede uma especialização, alguns pedem, mas tem a questão da escrita, né? Qual o conselho que você, professora, daria para esse aluno que está vendo a gente aqui e pensa assim, olha, poxa, gostei, eu quero ser um perito social judicial. A questão da escrita, tem que se atentar, afinal, está escrevendo para um juiz, né? Você tirou as palavras da minha boca. Eu sempre falo sobre isso, né? A Monique me conhece, tem alguns outros alunos aqui também, principalmente na aula de laudo, né? Eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa escrita, porque quando a gente escreve, eu não estou falando só de mim, Regiane Lujan, eu estou falando de toda uma categoria. Eu estou representando toda uma categoria de profissionais de nível superior e que precisa minimamente escrever bem. Então, a gente vai lidar ali com o judiciário. Tudo que nós formos escrever, eles vão ter acesso. Quem que vai ter acesso? Advogados, pessoal do Ministério Público, o próprio juiz, assessor do juiz. E sabe Deus, mas quem que vai ter acesso a esse laudo? Quando você protocola ele no processo, muitas pessoas têm acesso. Especialmente quando se trata de pessoa com deficiência, pessoa idosa, vai para o Ministério Público. Quando é criança, adolescente, Ministério Público, eles têm que dar o parecer dele mediante aquilo que nós escrevemos. Então, são profissionais de nível superior, são profissionais, por exemplo, como o juiz. O juiz, ele tem um cargo de magistratura. O concurso de juiz é um dos mais difíceis do Brasil, eu acredito. Né? Eu teve uma época que eu fiz um curso de mediação e conflitos, eu sou mediadora e conciliadora judicial também pelo TJSP, e quando eu fiz esse curso, eu tinha um professor que ele era desembargador e ele era professor de português. Então, quando nós fazíamos os termos de acordo e enviava para ele, principalmente nos nossos trabalhos e tal, ele corrigia primeiro o português. Então, assim, é de uma responsabilidade muito grande a nossa escrita. Nós não vamos adotar todo aquele juridiquês. Não, essa é uma linguagem do direito.
embora nós tenhamos que conhecer o que significa alguns juridiquês, né, vamos dizer assim, que são linguagens ali do judiciário. A gente precisa compreender, saber o que está dizendo. Eu preciso reproduzir aquilo? Não necessariamente. Por quê? Nós temos a linguagem do serviço social. Nós não abandonamos o serviço social para atuar no judiciário. Nós vamos com o serviço social para o judiciário. Então, nós temos a nossa linguagem, a nossa forma de escrever, a nossa forma de trabalhar. Ela precisa ser conciliada ali com aquela linguagem do judiciário também, porque também não adianta eu escrever um laudo cheio de conhecimentos técnicos do serviço social, porque chega lá eles não vão saber do que se trata, eles não vão conhecer. Então, a linguagem, ela precisa ser adequada para que qualquer profissional que pegue, qualquer pessoa que pegue o nosso laudo, saiba do que eu estou dizendo. Eu tinha uma professora na pós-graduação de perícia que ela fala, né, que o nosso laudo tem que ser entendível a um leigo. Ou seja, tanto os profissionais do direito vão saber do que eu estou falando, quanto aquele usuário que a gente atendeu ali, se ele for ler, ele vai entender, ele vai falar, não, de fato, eu falei isso daqui sim, aí ela entendeu e tal. Então, a nossa escrita tem que ser adequada, tem que ser coerente, tem que ser clara, concisa, precisa ser de muita responsabilidade, porque também é por meio da nossa escrita que você vai direcionar futuro, por exemplo, de crianças. É para um acolhimento, é para uma destituição de poder familiar. E se você escreve algo que pode gerar uma duplicidade ali, sei lá, entender alguma coisa contrária, e essa criança ter mais direitos violados do que ser protegida. Então, a nossa escrita precisa ser muito bem cuidada.